estava nos esperando, Senhor. Aleluia. Meu amado
aqui nessa noite. E você só vai embora daqui do mesmo jeito se você quiser. Não tem como você se encontrar com a presença dele e continuar do mesmo jeito. Por isso, nessa noite, abre o teu coração, abre os teus lábios, com tudo que você tem. Enche os teus pulmões e adore ao Senhor com o teu fôlego de vida. Adore ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, com as suas limitações. O Senhor está aqui nessa noite. Ele é o único digno de ser adorado neste lugar. Não existe outro nome mais poderoso do que esse, Jesus. Enquanto você o adora, enquanto você clama, enquanto você louva ao Senhor, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te transforma. Por isso, nessa noite, abre a sua boca e adore ao Senhor. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Aplauda ao Senhor. Lutar
trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, Jesus. Nós te adoramos, seja exaltado aqui, seja engrandecido aqui. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, santo, santo, santo. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele, pra ti, Jesus, porque dele, mais uma vez, porque dele, por ele, para ele. Majestoso,
Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Aqui do meu lado tem um grande homem de Deus, que eu conheço há muitos anos e é um grande amigo, irmão. E Deus vai usar o pastor André nessa noite, amém? As crianças, por gentileza. As crianças, vem aqui na frente. Qual vai ser a tia hoje? Ah, tá. Cadê as crianças? Vai lá. Vamos orar para as crianças. E já aproveitar e orar pela vida do nosso pastor André, que vai ser um instrumento de Deus essa noite. E quantos creem nisso, diz amém. Senhor Jesus, nós te damos toda a honra e glória, como disse esse cântico, Senhor. Obrigado por nós podermos estar aqui neste lugar tão abençoado. E nós, como igreja sua, pastores, abençoamos essas crianças, porque elas estão crescendo a cada dia nos seus caminhos, e isso é tão tremendo, Senhor. Abençoe as professoras, meu Pai, dê sabedoria, meu Deus, em nome de Jesus, entendimento. E aqui está o teu servo, pastor André Ribeiro, e nós oramos para que o Senhor o use de uma forma poderosa nessa noite. Tem tantas coisas aí dentro, tantos tesouros aí dentro. Então que seja liberado nessa noite uma palavra rema para as nossas vidas, Deus, e que nós possamos sair daqui diferente de como chegamos, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Como igreja sua, povo seu, nós abençoamos teu servo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. As crianças estão abençoadas. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê num Deus de milagre? Amém? Aqui foi mais forte. Quem crê num Deus de milagre? Aê, agora sim. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre milagres, porque nós temos um Deus que faz milagres. Amém? E depois no final, nós vamos estar orando pela causa impossível que tem na sua vida, seja enfermidade, seja emprego, vida conjugal, filhos, documentos. Deus vai fazer algo tremendo essa noite, eu creio, amém? Glória a Deus. No tema dos GPS, se você não frequenta um GPS, começa amanhã, rápido, ligeiro. No tema do GPS desse mês, dado pelo pastor Leonardo, é sobre mudanças, sobre reformas, sobre transformação, restauração. Para nós alcançarmos milagres, muitas vezes é necessário que nós busquemos reformar algo em nosso interior. Busquemos transformação em nosso interior. Temos que buscar mudanças, algumas, talvez muitas, para que o milagre chegue, a libertação, a cura, a transformação, para que haja algo novo em nossa vida, amém? Todos concordam? Então é muito importante você ter isso em sua mente. O salmista, lá no Salmos 121, versículo 1, vai estar jogando os versículos na tela, lá no Salmo 121, versículo 1, ele faz uma pergunta: elevo os olhos para os montes, da onde me virá o socorro? Ele faz uma indagação, da onde me virá o socorro? Mas ele mesmo responde no versículo posterior, no 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Querido, é o Senhor que fez os céus e a terra. É o Deus Todo-Poderoso que tem o socorro bem presente na sua angústia, na sua tribulação,
nas suas dúvidas, nas suas incertezas, no seu dia a dia, mesmo diante daquele desafio mais tenebroso, mais difícil, Deus é o socorro bem presente. O próprio salmista responde assim mesmo: o meu socorro vem do Senhor. E quando nós temos essa convicção, e esse primeiro passo eu queria que você estabelecesse no coração essa noite, que o seu socorro, meu irmão, minha irmã, vem do Senhor, não vem de homens, não vem de situações, muitas vezes pensamos racionais, financeiras, mas o teu socorro, ele vem do Senhor. Repita: o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aqui nessa resposta que ele mesmo dá, ele fala que o socorro vem do Senhor, e ele fala que eleva os olhos deles para o monte. Eu pergunto: para onde nós temos olhado? Para onde nós temos buscado socorro? É no emprego? É no cônjuge? É na família? É em algo material? Ou nós estamos confiando plenamente no Senhor? Vamos ver vários exemplos aqui de confiança e de seguir a voz de Deus, seguir a palavra e a ordem do Senhor. Eu queria ler um versículo para você, está em Ezequiel, está projetando aqui, Ezequiel 37, 4, 5, é um texto que vale a pena depois ler com mais calma em sua casa. É aquele vale de ossos secos, num primeiro olhar, morte, miséria, impossível de ser resolvido. Mas olha só o que o Senhor diz, o que Ezequiel descreve aqui. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Olha lá, assim diz o Senhor. Repita comigo: assim diz o Senhor. Deus, ele fala com o seu filho, com a sua filha, ele quer falar com você diariamente. Ezequiel escutou a voz. Depois, se você acompanhar no restante do capítulo aí, do texto no livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel, então, ele começa a fazer a declaração, e ele começa então a ver os ossos serem transformados, a vivificarem, a entrar vida aonde havia morte, ou seja, completa transformação, completa alteração de um cenário antes tenebroso. E não importa o cenário que esteja na sua vida, não importa o problema que você queira resolver, com certeza é muito menor do que esse, né? Então, veja que a palavra diz aqui: diz o Senhor a estes ossos. Então, o Ezequiel, ele começou a ver os ossos tornarem vivos, algo de morte em vida, transformação absoluta. Essa transformação, ela passa a ocorrer em nossa vida no meio da tribulação, da dificuldade, quando nós paramos e ouvimos a Deus. Quando no meio da tribulação, do dia a dia, da correria, se nós não pararmos para buscar a Deus, as coisas não vão acontecer, o milagre não vai ocorrer. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 3, que Jesus está à porta, e ele bate na sua porta. Mas lá em Gênesis capítulo 2 está escrito que o pecado jaz à porta também. Então nós temos duas opções: buscar o socorro em Deus para ver aquele espírito de morte sair e entrar vida, no caso do vale de ossos secos, ou nos entregar ao racionalismo, ao pecado e tantas malignidades aí à disposição do homem, até mesmo do homem e da mulher de Deus. Então nós vemos aqui nesse texto em Ezequiel, nós vemos que Deus, ele quer dar vida e abundância, e Jesus veio para que nos dê vida e abundância. O diabo veio para roubar, matar e destruir, veio para transformar a sua vida num vale de ossos secos. É essa a finalidade do diabo, e ele não brinca de ser diabo.
Mas Deus, Ele quer trazer a vida em abundância, Ele quer trazer transformação, Ele quer trazer reforma, mas eu pergunto mais uma vez, aonde você está olhando? Será que você está olhando mesmo no mais profundo do seu interior e dizendo como o salmista Davi, Senhor, som do meu coração, vai lá, vê se alguma coisa errada, me coloca no prumo, me transforma, me dê novas atitudes, me faz um pensamento novo, uma reação nova, para que eu possa viver o teu melhor, como diz em Isaías, capítulo 1, se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Tem que querer e tem que obedecer ao Senhor. E Ezequiel, na sequência do texto, ele obedece. Ele viu então vida entrando. E essa noite, Deus quer trazer vida naquele problema. Deus quer trazer vida naquela situação do teu lar. Deus quer trazer vida na situação conjugal. Deus quer trazer vida naquela situação financeira, naquele documento impossível que está lá afundado num tribunal e não se resolve aquela ação. Deus vai fazer algo, você vai vir aqui na frente essa noite, os pastores vão orar, os líderes vão orar, e o milagre vai acontecer. Eu creio nisso, tenho orado nesses dias por isso. Deus, não vou citar versículos porque não dá tempo, mas vamos uma sequência aqui de alguns exemplos importantes da palavra de Deus, que nos fala sobre obedecer, nos fala sobre decreto, nos fala sobre a voz de Deus poderosa, e o Senhor já começa lá na Bíblia, no início, em Gênesis, disse, haja luz. O Senhor começa declarando a vontade dEle, e quando Deus declara a vontade dEle em algo, e o homem assume isso, o milagre acontece, a transformação, a reforma acontece, as mudanças ocorrem a partir do momento que nós ouvimos a voz poderosa de Deus. E a terra ouviu a voz poderosa de Deus, lá em Gênesis, e houve luz, e houve criação, e houve tudo. Então Deus chegou o momento, e Ele disse, façamos, no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele começa então a declarar, e daí então depois a mulher. Então o Senhor, ele declara, por isso que ele falou para Ezequiel, declare Ezequiel, porque vai haver milagre, vai haver luz, vai haver criação. E é isso, nós vivemos um mover aqui na igreja, e o mundo passou por grandes transformações, e por que nós não temos que passar por grandes transformações? Nós temos sim que nos dedicar, espera aí, onde eu parei? Espera aí, o que está errado? Espera aí, o que eu posso mudar? Espera aí, se Ezequiel orou, se Moisés orou, se Paulo orou, se Pedro viu transformação, se Davi, que era um homem que teve uma família completamente destruída, foi chamado um homem segundo o coração de Deus, por que eu não posso ver transformação? Pode. O único imutável, que não muda, é Deus. Nós temos e precisamos mudar para que o milagre aconteça em nossa vida. Desde os pequenininhos, aquele mau hábito, aquela atitude errada, aquela falta de perdão, sabe, coisas pequenas às vezes que você não se importa que estejam talvez atravancando a sua vida e impedindo o milagre de chegar à sua porta e entrar e fazer morada. Então, debaixo de uma ordem de Deus, de uma palavra, de um decreto, tudo foi criado, o Criador dos céus e da terra, pela ordem dele. Mas nós vemos também na vida de Pedro, lá no Novo Testamento, você lembra da grande pesca? Jesus chegou até ele, e ele não tinha pescado nada, um pescador experiente, um profissional exemplar, ele e todos os pescadores ali, falaram, Senhor, pescamos a noite inteira, nada pegamos, mas debaixo da sua palavra, da sua direção, nós vamos realmente fazer a pesca. E eles foram, e Jesus falou, pesca daquele lado ali, deu a dica. Então o Senhor, Ele tem novidade para cada um de nós, basta buscar. A Bíblia fala, buscai e me achareis, quando vos buscardes de todo o vosso coração. Querido, quero falar algo para você, Deus não quer metade do seu coração, Deus não quer nem 99% do seu coração, é todo o coração. Ou seja, todo o seu interior, todo o seu ser, Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Então nós temos que ter isso em mente. Pedro jogou, você conhece o texto, pesquisa aí, e obteve uma pesca
miraculosa, uma pesca extraordinária como nunca antes ninguém tinha visto, abarrotado de peixes. Nós temos uma outra passagem bíblica que nos mostra Moisés. Moisés estava ali numa situação diante do mar. Racionalmente ele deve ter imaginado 1 bilhão de vezes na mente dele: eu vou levar 3 milhões de pessoas para se afogar e morrer no meio do mar. Mas se ele olhasse para trás, ele veria o exército do faraó, aquela poeira formando pelos carros do faraó chegando. Ele falou: se eu voltar, eu mato essa gente, eu levo para a escravidão. Se eu avançar, eu morro afogado. E aí então Deus vem com a solução: coloca teu cajado na água. Ele deve ter pensado 1000 vezes, não foi assim tão fácil. Eu e você pensaríamos também. Mas ele ouviu a voz de Deus, e aquele mar abriu, e o milagre aconteceu conforme está nas Escrituras e conforme você conhece. Portanto, quando nós agimos e tomamos decisões baseado no decreto do Senhor, ao ouvir ao Senhor Deus, nós encontramos a vitória. Observe que a vitória não foi única e tão somente de Moisés. Milhões de pessoas foram influenciadas, uma nação foi transformada e existe até hoje como uma das mais poderosas da terra. Ali, aqueles peixes que Pedro, naquela pesca maravilhosa, pegou, abençoou muita gente, transformou muitos lares, com certeza. Então nós vemos que uma atitude, uma obediência nossa pode transformar-nos interiormente, mas pode transformar muita gente também. Nós não sabemos qual serão os reflexos de uma decisão que nós tomamos hoje. Decisão acertada ou errada, certamente influencia a nossa vida e a vida da família e de outros que nos cercam. Então nós temos que ter em mente que nós podemos ser e devemos ser instrumentos nas mãos de um Deus poderoso. Quantos querem ser um instrumento nas mãos de um Deus poderoso? A minha profeta particular, minha esposa, a pastora Cláudia, ela tem dito, e realmente é uma verdade, que esse ano é um ano das orações respondidas. E nós cremos isso, ano das orações respondidas. E crer nisso, e crer inabalavelmente. Amém? Queria ler com vocês agora um texto mais longo, mas vale a pena, que reflete um cenário ruim, mas ao mesmo tempo um milagre poderoso que está em 1 Reis 17, de 10 em diante. Você vai acompanhando, nos fala sobre um cenário ali com Elias e uma ordem de Deus, uma mulher viúva pobre que obedece à ordem de Deus. Vamos lá. Dispõe-te, Deus falando para Elias, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: olha a resposta da mulher. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, ela fala o teu Deus, nada tenho cozido. Eu tenho somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedacinhos de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha o cenário e a situação dessa região, dessa terra de Elias, e em especial a vida dessa mulher. Acredito que ninguém está diante de um cenário como esse. A mulher disse para Elias: eu vou arrumar comida para você, Elias, só que olha, só te falo, eu tenho um cadinho de azeite, um punhadinho de farinha, vou fazer um pão com esse azeite, com essa farinha, isso aqui é para eu e meu filho comer, e depois nós vamos morrer. Esse era o cenário. Mas ela fez, ela produziu aquilo,
Ela ouviu a voz de Deus, Elias ouviu a voz de Deus, porque Elias também poderia ter reagido da seguinte maneira: ah, tadinha da mulher, Senhor, eu não vou comer essa comida dela. Mas não, se você depois ler o texto, você vai ver o milagre que aconteceu. Ele não reagiu com essa falsa humildade, ele foi obediente ao Senhor. E aquela mulher, da mesma forma, foi obediente ao Senhor. Ela poderia ter dito: Senhor, mas como? Eu vou dar isso aqui para o profeta ali, e eu vou morrer mais cedo, vou morrer 3 dias antes, uma semana antes. Mas não, ela creu. E debaixo dessa palavra, debaixo dessa fé, né, debaixo dessa situação de morte, dessa situação impossível de se resolver a qualquer homem, a qualquer mulher, eles então agiram debaixo da obediência. E ocorreu vida. Responda: vida. Obediência é igual vida. Quando buscamos o milagre debaixo da obediência de Deus, ocorre vida. E vida em abundância. No lar, na família, na saúde, resposta de oração, Deus intervém. Deus intervém e faz o que Ele tem que fazer. Tanto Elias quanto a mulher, eles não tinham outra alternativa senão confiar em Deus. Não tinham. Estavam ali como Moisés, diante daquele mar. Não tinha outra alternativa. Ou confia, não é? Ou é morte, ou é vida. Não tinha jeito. Então talvez você esteja diante de uma situação: pastor, eu não sei que decisão tomar em determinado assunto, eu não sei o que fazer com o meu filho, com o meu casamento, com esse documento, com a minha vida financeira, mas Deus sabe, Deus tem um milagre, Deus tem a resposta para essa situação. Assim como Deus teve a resposta para todas essas situações e quantas outras que nós vemos no dia a dia também, hoje em dia. Então, conforme diz Hebreus, vamos jogar lá em cima, Hebreus 11, 6, na primeira parte: sem fé é impossível agradar a Deus. Uma certa feita, os discípulos e apóstolos do Senhor estavam ali caminhando com o Senhor, e Jesus falava sobre perdão, e que tinha que perdoar 70 vezes 7, e etc, e etc. Eles falaram: Senhor, não é possível perdoar desse tanto, e é preciso ter fé, aumenta a nossa fé. E então Deus sabe que nós precisamos aumentar a nossa fé, e se nós buscamos, Deus aumenta a nossa fé. Se você acha que não tem a fé suficiente, você tem. A fé é como, diz a Bíblia, que é como um grãozinho de mostarda. E esse grãozinho de mostarda é a primeira partícula que o Espírito Santo instalou no seu coração quando você entregou sua vida para Jesus. E ela já se multiplicou muitas vezes. Você acha que não tem fé, mas você tem, mas peça para que Deus aumente ela, para que você possa vislumbrar o milagre, buscar com mais força o milagre, orar mais, ler mais a Bíblia e buscar essa transformação necessária. Ontem comentávamos sobre isso no nosso GPS e falamos: às vezes nós falamos: não, mas está tudo certo, que transformação que eu preciso? Às vezes nós temos que pedir a Deus para que a gente possa orar mais. Essa talvez seja uma das prioridades das grandes transformações: ler mais a Bíblia, buscar mais, ter mais intimidade com o Senhor, porque tudo vai vir em consequência disso para a nossa vida. Amém? E aí, conforme estava a terra de Elias ali, a pergunta é: como é que está a sua terra? Ou seja, aquela viúva, ela semeou poderosamente numa terra fértil. Elias, apesar da seca, apesar da miséria e tudo mais, ele obedeceu a Deus e houve o quê? Uma recompensa. E eu pergunto: como é que está a terra, o teu coração? O que você tem semeado? A palavra de Deus, o que você tem semeado? Você tem tirado dúvidas e colocado certeza e convicção da palavra de Deus, inabalavelmente, mesmo diante das grandes dificuldades que talvez você passe, de uma enfermidade? Como é que está a sua terra? Segundo Crônicas 7,14, diz a palavra de Deus que o Senhor quer sarar a sua terra, diz bem específico: eu sararei a sua terra, se você clamar, me buscar, se desviar dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Deus quer sarar a nossa terra, o nosso coração, a nossa família, os nossos negócios. Deus quer sarar e colocar a mão e fazer algo novo, transformador, um milagre.
O desejo de Deus é esse, poderosamente, né? E tudo isso já está em nossas mãos. Quando Deus encontrou com Moisés, lá na sarça ardente, no meio do deserto, Moisés, já com cerca de 80 anos, 40 anos ali no deserto, servindo o sogro dele, e distante do povo hebreu, com saudades do povo hebreu. Deus sabia e conhecia o coração de Moisés, então Deus começa a aparecer para ele, Deus começa a falar com ele: Moisés, você tem um papel, você tem um objetivo. Queridos, ninguém nasceu por acaso, para todos Deus tem um propósito de vida, Deus tem um ministério, Deus tem algo novo para fazer. Ninguém é solto no mundo como filho de Deus. Deus tem algo transformador para usar você, aonde quer que você está plantado. E para Moisés não foi diferente, e Deus começou a chamar ele começou a fugir. Quantas vezes nós fugimos da presença de Deus? Quantas vezes nós fugimos da ordem de Deus para a nossa vida? Vai orar e não oramos, vai ler a Bíblia e não lemos, vai fazer isso, perdoa e não perdoamos, e assim por diante, quanta coisa. E assim não foi diferente com Moisés, ele renegou esse chamado de Deus. Então Deus chega para ele e fala: Moisés, o que você tem nas tuas mãos? E Deus então usou aquele cajado para fazer grandes milagres, e usou aquele cajado para abrir o Mar Vermelho, que foi a libertação do povo de Israel. Queridos, Deus vai usar o que você tem nas tuas mãos para trazer o milagre para a sua vida. Deus vai usar a sua oração para trazer o milagre para a sua vida. Deus vai usar você para trazer o milagre dentro do seu lar, da sua família, para você montar um GPS, para você frequentar um GPS, para você trazer vidas aos pés da cruz do Calvário, para você ser um agente transformador no seu trabalho, na sua família, do jeito que você é. Deus vai te usar. Quando Moisés começou aquele mimimi dele, dizendo que não podia, que não, etc e tal, porque eu não posso, etc, etc. Deus não foi de alcance às feridas dele, amém? Nós temos fragilidades, e Deus não está olhando para os seus defeitos, para as suas fragilidades. Deus está vendo dentro do teu coração o poder dele que pode operar. É através do poder de Deus, e nós achamos que somos a última bolacha do pacote, às vezes. Não, porque não, é Deus quem faz, Deus que transforma, Deus que perdoa, Deus que renova, Deus que traz à existência aquilo que não existe, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Uma aguinha aqui é bom, aleluia. Deus quer então curar e transformar. Vamos lá ler Jeremias 29:11. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu sei que, encerramento não, nós vamos orar, essa primeira parte aqui, porque já deu para você ter uma ideia da vontade de Deus para a sua vida essa noite, que é você buscar, orar pelo milagre, pela causa impossível na sua vida, amém? Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Querido, Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Deus tem pensamentos poderosos ao teu respeito. Deus tem pensamentos de vida e não de morte. Deus tem pensamento de vidas transformadas e não de vales de ossos secos em sua vida. Se você achou que é o fim, aí é o começo da glória de Deus em sua vida. José, quando estava lá afundado no poço, jogado pelos seus irmãos, ele não tinha condições. Se ele olhasse para frente, ele viria terra. Se ele olhasse para o fundo, não enxergaria nada. Então ele tinha que olhar para cima, para ver o céu, para ver os montes do Senhor e para ver a salvação e o livramento. Então nós temos que olhar para cima, porque Deus tem pensamentos poderosos a seu respeito. Deus tem pensamentos que você nem imagina a seu respeito. Deus tem pensamentos de ver você realmente fazendo a obra, ganhando vidas, sendo mais do que vencedor ou vencedora ali no seu trabalho, ali na sua família, ali junto aos seus familiares. Deus tem algo novo, algo transformador, algo de milagre, algo de renovador para a sua vida, amém? Você pode dizer obrigado, Senhor? Aleluia! Deus tem muito mais além do que podemos imaginar ou pensar. Efésios 3:20, mais um texto que eu quero ler para reforçar isso na sua vida. Ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha só que coisa poderosa, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, ou seja, tudo muito além do que você pede, porque Deus está lá na frente no tempo, Ele já está vivendo o tempo lá na frente, e Ele sabe o melhor para você. Agora olha como é que esse texto encerra: segundo o poder que em nós opera, ou seja, tem um poder dentro de você, que pode operacionalizar, que pode trazer à existência este milagre. Ou seja, você não vai ficar sentadão esperando Deus fazer algo, você vai fazer aquele 0,00001% e Deus faz tudo, porque Deus já fez. Quando na cruz do Calvário o Senhor Jesus Cristo declarou: está consumado, Ele estava dizendo assim: eu já resolvi, meu Deus, eu já resolvi, meu Pai, eu já resolvi, pastor Fábio, apóstolo Mauri, queridos e queridas, eu já resolvi, eu já decidi, eu já dei o poder que vai operar na vida deles e trazer o milagre para a família. Você sabe o que o impede? É a murmuração, é a falta de fé. Jesus falou para muitos: homens de pequena fé, por que duvidaste? Então, quando isso abate a nossa alma, impede. É a murmuração, é quanta coisa que impede. Ah, mas Deus não vai fazer isso. Aí você já começa a murmurar, você já começa a trazer à existência coisas negativas. Não pode. Você tem que declarar, você tem que crer, você tem que colocar o poder de Deus em ação. E o poder de Deus em ação é a oração. É a oração. Aleluia. E o último texto, Deuteronômio 33, 27, que nos diz o seguinte: o Deus eterno é a tua habitação. Aonde você mora? No Deus eterno. Aqui fala, é a tua habitação, é o Deus eterno, é aquele que o sopro da boca dele criou os céus e a terra. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Olha o cuidado que Deus tem para conosco. Ele estende os braços eternos e nos ampara, e nos sustenta, e nos cuida, não é? E aqui terminando ele fala: ele expulsou o inimigo diante de ti, e disse: destrói-o. É para quem destruir? Deus? Deus expulsou, mas cabe a nós destruir o inimigo, através da nossa oração, através da nossa fé, através do embasamento da palavra de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Lembra daquela mulher que tinha há 12 anos uma hemorragia, e ela chegou, e muito insistentemente, sendo empurrada, e ela foi, e ela declarou: se ao menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. O que Jesus falou para ela? Filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Então é o poder que opera em nós. Nós não podemos imaginar a amplitude desse poder, que vale mais, que é mais poderoso do que 1 bilhão de bombas atômicas, do ponto de vista poderoso para destruir as artimanhas do inimigo. Amém? Aleluia. Você fica de pé. E você agora vai estar refletindo, pensando, meditando no milagre que você precisa para a sua vida, numa transformação que você precisa. Você pode dizer: pastor, como eu disse agora há pouco, minha vida está bem, graças a Deus, mas talvez tenha aquele hábito que você quer deixar de lado, aquele vício que você quer deixar de lado. Talvez você não consiga perdoar. Isso é um milagre que precisa acontecer na sua vida. Às vezes coisas pequenas que precisam acontecer que impedem um grande milagre de chegar na sua casa. Ou talvez alguma outra situação, e você vai meditando agora, vai pensando agora. Você vai refletindo, você está orando para a sua vida. Enquanto isso, você que crer
no Deus do impossível, que crê num Deus das causas impossíveis e tenha algo para trazer para Deus, você vai vir aqui na frente, nós vamos estar orando pela sua vida, amém? Pode estar vindo, enquanto isso eu vou orar. Queria pedir para algum da equipe de louvor, puder tocar alguma coisa, por favor, mesmo que seja o teclado ou uma música. Eu queria convidar você, seja enfermidade, seja questão conjugal, seja algum documento que está há muitos anos parado, seja qualquer coisa, talvez você queira representar um amigo, um irmão, um parente que está num leito da UTI neste momento e que precisa de uma vitória urgente. Talvez você queira orar por uma enfermidade, você vai vir aqui na frente, porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai fazer um milagre em sua vida essa noite, vai fazer uma transformação essa noite, vai fazer algo novo essa noite, e eu vou estar orando, e daqui a pouco os pastores e líderes vão estar orando pela sua vida, depois que eu orar, vão estar orando pela sua vida especificamente aí. Se você precisa de uma libertação, de uma cura, é milagre, é noite de milagre, e eu creio nesse milagre, eu creio no poder de Deus, que traz à existência aquilo que não existe. Ah, Senhor Deus, poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, meu Pai santo, Pai amado, são os teus filhos e filhas que chegam aqui à frente, Pai, porque sabem, meu Deus, que o único caminho, a única verdade, a única vida é através do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, sabem que o único que pode conceder o milagre, que podem conceder, meu Deus amado, uma transformação necessária, é o Senhor, meu Pai. Ah, meu Deus amado, que o Senhor possa agora estar visitando cada lar, meu Deus, cada atitude, cada coração aqui presente, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, e que o Senhor possa estar agora mandando teus anjos guerreiros com espadas de fogo, Senhor, junto ao lar de cada um, junto àquele ambiente de emprego, junto àquela situação, aquele documento, Senhor, que precisa sair, que precisa ser desvencilhado, Pai, que o Senhor coloque a tua mão agora, onde quer que esteja o nome desse irmão, dessa irmã aqui na frente, em qualquer tribunal, em qualquer cartório, em qualquer situação, que o Senhor coloca ali agora teu anjo, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Senhor, muitas causas impossíveis estão sendo apresentadas aqui na frente, causas que o homem não pode resolver, causas que o homem não pode trazer solução, mas o Senhor pode, Pai. Nós vimos aqui, Senhor, muitos exemplos, ó Pai, e nós queremos que o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje, por toda a eternidade. Tu és o Deus poderoso, que abriu o mar vermelho para os israelitas. Tu és o Deus poderoso, que deu aquela pesca de milagre de pesca para Pedro. Tu és o Deus todo-poderoso, Senhor, meu Deus, que concede, meu Deus amado, aos teus filhos aquilo que pedem. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero repreender todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus, todo espírito maligno de tranca-rua, todo espírito maligno que tem atazanado a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor meu Deus, nós cancelamos toda a obra do inferno, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, que o Senhor conceda ao coração de cada um a coragem para mudar, a coragem para transformar, Senhor, para buscar, Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor meu Deus. É que eu te peço agora, em nome de Jesus. Os líderes e pastores vão estar orando, podem estar caminhando aí, queridos pastores, líderes que estão acostumados a orar. Pastor Marcelo vai na sequência estar orando também. Sim, meu Deus, eu concordo com o coração do teu servo, meu Pai, nessa noite. E essas pessoas, meu Deus, vieram aqui até o altar, porque elas estão precisando de uma resposta sua, de um milagre seu, meu Pai. Então, meu Deus, eu te peço pela fé, em nome de Jesus, que o teu reino agora comece a se manifestar aqui nesse ambiente, Senhor. Aonde estiver uma dor alojada, aonde estiver uma enfermidade escondida, aonde estiver uma obra do mal, meu Pai, libera o teu poder agora, meu Deus.
Libera o teu poder. Eu estou em concordância com o coração do teu servo, ligando aquilo no céu, meu Deus, aquilo que está na terra, estamos ligando no céu agora, meu Pai. Aonde estiver, meu Deus, uma tristeza, uma angústia, Senhor, um vazio dentro do coração, meu Pai, meu Deus, uma preocupação, meu Deus, aonde estiver um mal-estar agora, Senhor, Jesus, Tu não mudaste, Tu continua o mesmo, ontem, hoje e sempre, e todos que vieram até o Senhor foram curados, e essas pessoas, elas vieram aqui nesse altar, meu Deus, até o Senhor, o nosso Deus que ressuscitou ao terceiro dia, que está vivo, que ainda faz maravilhas, sinais e prodígios, Senhor. Então nós pedimos ao doce, santo e poderoso Espírito de Deus, começa a passear em nosso meio, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui, Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te pedimos como igreja sua, entra dentro desse coração, entra dentro dessa alma, entra dentro dessa pessoa, meu Deus, entra dentro dessa mente, desses pensamentos, meu Pai, são pensamentos de morte, são pensamentos de derrota, são pensamentos, meu Deus, de fracasso. Muda as mentalidades nessa noite, meu Pai. Meu Deus, converta o coração dessa pessoa, meu Pai. Ela tem orado para que ela possa agradar o Senhor, meu Deus. Então, meu Pai, que o Senhor mude hábitos aqui nessa noite, Senhor. Todo vício nessa noite, que esteja caindo por terra agora. Todo vício, em nome de Jesus. Todas as cadeias, todos os grilhões, todas as correntes, que esteja caindo por terra nessa noite agora, em nome do Senhor Jesus. Todo medo que está alojado nessa vida, esteja sendo revertido por aquilo que a palavra do Senhor nos deu. Que o Senhor nos deu um espírito de coragem, meu Deus, o espírito de ousadia, meu Pai. Então que todo medo saia agora, em nome do Senhor Jesus. Toda perturbação nos lares, todo casamento que está sendo destruído, todos os filhos, meu Deus, que estão perdidos lá fora, meu Pai. Senhor, entra com providência, meu Deus, entra com a Tua graça, o favor não merecido, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Acolha essa pessoa, meu Pai, acolha essa pessoa, em nome de Jesus. Esconda-nos debaixo das Suas asas, do Seu tabernáculo, do esconderijo do Altíssimo, aonde só os Seus olhos nos veem, meu Deus, na autoridade que o Senhor nos deu, a cada pastor, a cada ministro aqui nessa noite, aonde estiver um demônio escondido, aonde estiver um espírito contrário escondido, Satanás, nós te repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, e pode cair por terra agora toda obra do mal, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, todo trabalho feito na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, que esteja caindo por terra nessa noite. Meu Deus, queima todo demônio que está embutido, que está escondido, na autoridade de Jesus Cristo. Nós ordenamos que este mal agora esteja caindo por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, libere aqui neste lugar, meu Pai, uma unção de cura, aonde estiver uma dor, uma enfermidade, meu Pai, uma doença, meu Deus, que essa pessoa possa estar sendo curada agora, pelo poder e pela autoridade que está no nome de Jesus. Ah, meu Deus, Tu és vitorioso, como diz esse cântico, Senhor. Visite os corações que estão partidos, que estão despedaçados, que estão entristecidos, que estão, meu Deus, machucados, que estão sangrando. Essa pessoa que não consegue perdoar a mãe, ou não consegue perdoar o pai, meu Deus, que o Teu Espírito cure, 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 cure nessa noite, meu Pai. Liberta nessa noite, Jesus. Meu Deus, manda anjos aqui, Senhor, despedaçando grilhões, despedaçando cadeias, rompendo, meu Pai, com todo aquilo que aprisiona a alma, meu Pai. Aqui está a Sua igreja, Jesus, a Sua igreja, meu Pai, a Sua igreja, a Sua noiva, Senhor. Então vem como prometeste, meu Deus, é promessa Tua,
É promessa tua que todos aqueles que crescem no seu nome faria maravilhas. Então nós estamos no nome de Jesus declarando, determinando um novo tempo sobre essas pessoas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Quantos podem dar glória a Deus aí? Quem foi abençoado diz aleluia. Quem foi abençoado diz amém. Toma o teu assento aí. Cadê o Charles? Está orando ali, terminando de orar. Charles, dá uma palavrinha de dízimo e oferta para encerrar. Cá, Charlinho. Já estamos encerrando, chegando aos finais. Aguenta mais só 5 minutos, tá bem? Eu tenho um recado importante para dar para a igreja depois. Aleluia. Eu nem vou pegar a minha Bíblia, mas rapidamente eu queria falar um pouco a respeito de um texto que muitos conhecem, todos conhecem, então eu não vou nem pegar a minha Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus que nos guia, nos trazendo um entendimento muito profundo através da palavra. Glória a Jesus, a vida do pastor André, que trouxe essa revelação, esse entendimento pelo Espírito. E isso é muito importante. Esse entendimento da palavra nos faz ser guiados e direcionados a princípios. A palavra de Deus é necessário que se manifeste em nós. Se a palavra de Deus diz que Cristo ressuscitou e hoje Ele cura, liberta, Ele transforma, isso tem que acontecer. Então, a palavra de Deus deve se manifestar em nós. E eu queria falar um pouquinho rapidamente acerca de dízimos e de ofertas. Aconteceu algo na história da humanidade que foi a chegada do doce Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, ele é aquele que nos guia. O Espírito Santo em nós é aquele que direciona nossas vidas a um caminhar a Cristo, a um caminhar em uma vida em abundância. Existem coisas, irmãos, que os pastores, os mais ungidos, os grandes ministros da palavra de Deus podem orar sobre a sua vida e talvez nada vai acontecer. Por quê? Existem coisas, Nicolas, que é somente princípio de Deus que é quebrado em nossas vidas. Então eu quero falar sobre um princípio poderoso. Nesse evento histórico, na descida do Espírito Santo aconteceu algumas coisas. A primeira coisa delas, veio um poder imenso, encheu todo um lugar.
E dali, um homem levantado por Deus, apóstolo Pedro, ele orou, ele ministrou a palavra, almas se converteram. Alguns capítulos à frente, em Atos capítulo 5, nos conta uma história, onde existia um povo que foi cheio do Espírito Santo e vieram com eles alguns atributos que o Espírito os conduziu a fazer. Quais foram? Um deles era que não havia necessidade entre eles, porque eles tinham um coração generoso, e eles davam os seus bens, eles repartiam. Interessante que, olha como que o reino de Deus, ele é muito ao contrário, né, da ótica humana. O menos é mais. Se eles davam o que tinham, como que não havia necessidade, se eles estavam dando? Na lógica humana, quanto mais você reter, mais você tem, certo? Mas não, a lógica do céu é o quê? Quanto mais você dá, o menos é mais, o menor é sempre o maior. Então, olha o princípio que foi instituído após a chegada do Espírito Santo: corações generosos, corações que queimavam em ser doadores, generosos. Então, esse princípio é poderoso. Porém, Satanás, ele vem com uma nova estratégia, uma estratégia que é assim: não, vocês precisam reter, você precisa ter uma vida, não, porque se você dá, você perde, né? E aí a palavra de Deus em Atos capítulo 5 conta a história de um casal, Ananias e Safira, onde eles estavam naquele ambiente profético e profundo de ser generosos, porém eles falaram assim: nós vamos até vender, nós até entendemos essa revelação, mas nós vamos reter um pouquinho para nós, porque se eu dar tudo, talvez vai faltar. Por mais que eles estavam vivendo aquele momento profético e poderoso de que quanto mais davam, menos faltava, eles falam: não, mas vamos reter um pouquinho. E aí Pedro fala: como que vocês permitiram que Satanás os enganassem? E os dois morreram. Então, o próprio Satanás, com um entendimento diabólico, fez com que eles perdessem as suas próprias vidas, né? Então, irmãos, deixa eu só trazer mais sentido ainda quando você vem trazer aqui uma oferta e um dízimo. Hoje, uma pessoa que ganha um salário mínimo ou um pouco mais, um dia de trabalho, que é 60, 70 reais, 80 reais. Quando você traz aqui uma oferta, um dinheiro, você não está trazendo só um pedaço de papel, você está trazendo um dia do seu sacrifício. Você está trazendo um dia do seu suor. E aí você fala assim, você coloca no altar aqui e fala: Senhor, hoje eu trabalhei o dia todo, eu suei, foi cansativo, eu acordei cedo, eu penei para sair da cama no frio, mas eu dou ao Senhor como um sacrifício aqui o meu dia. Toma, Senhor. Talvez esse entendimento, talvez eu verbalizar isso, traga mais sentido a esse momento poderoso aqui. Deus olha do céu, Ele não está vendo o seu papelzinho que você coloca aqui. Para Deus é um papel. Para nós é um papel. Para Deus, Ele enxerga homens e mulheres que estão falando assim: aqui, Senhor, meu dia é seu. Aqui, Senhor, meu mês, meu dízimo do meu mês. É isso que o nosso Deus enxerga. Assim como na Bíblia, no Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam, né, animais, pegavam o melhor deles e entregavam. Assim nós devemos fazer. Então, vire uma chave aí no seu entendimento. Não é sobre um papelzinho, é sobre um dia de sacrifício que você entrega ao Senhor. E não permita que Satanás te engane. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando veio à terra, ele gerou em uma igreja corações generosos, tá? Então, você pode se levantar, traga aqui com muito amor, sabe? Seja guiado pelo Espírito, com muito amor, muita generosidade. Cultive isso, tá? Porque isso são propriedades de Deus. Se existe uma propriedade em Deus, é o ser generoso, é o doar. E não pense você que quando você dá, você perde. Quando você dá, aí que não tem necessidade. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Então, vamos para trazer o seu dízimo, sua oferta. Quem é esse que vem? Pessoal, amanhã nós vamos ter aqui um evento muito especial, muito importante.